Olá, turma! Eu sou Ana Carolina e nós vamos entrar agora na semana 4 do PET 7, a última semana desse PET. E durante todo o PET 7, nós estamos falando sobre matemática financeira. Nós já vimos sobre porcentagens, aumentos de descontos, juros simples e hoje nós vamos ver sobre juros compostos. Relembrando alguns conceitos que nós vimos na última aula, nós temos aqui alguns termos técnicos, sendo eles o capital inicial, representado pela letrinha C, que é o valor aplicado inicialmente naquela aplicação. Nós temos os juros, representados pela letra J, que é aquela quantia além do capital inicial que a pessoa irá receber no final de um determinado período. O montante, representado por emissão, que é o valor a ser recebido no final daquela aplicação. E o montante, nós temos que ele é igual ao capital mais os juros, o rendimento, Nós temos também a taxa de juros, representado pela letrinha I, que ela é a razão entre os juros e o capital inicial, e ele é a taxa de crescimento do capital. E também temos daí que os juros é igual ao capital inicial vezes essa taxa de juros. E, por fim, o número de períodos, que é dado pela letrinha T, e que representa aí as unidades de tempo, que pode ser dias, meses ou anos. Por aí vai. Então, agora vamos ver, nós já vimos os juros simples, agora vamos ver os juros compostos. No sistema de juros compostos, deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calculam os juros do período seguinte, até esgotar o tempo de aplicação, o que chamamos de juros sobre juros. Lá no juros simples, a cada período, a gente tinha aí o valor do montante do período anterior, mais os juros aplicados sobre o capital inicial. Agora, nós vamos ter aqui nos juros compostos o que nós chamamos de juros sobre juros. Vamos ver o que seria isso. Observa aqui na tabela. No período t igual a 1, nós vamos ter aí que o início, o que foi aplicado inicialmente foi o capital inicial, representado por C, e o juro, nosso rendimento, vai ser igual à taxa de juros I vezes o capital inicial. Então, nós temos que o montante, que é igual a capital mais juros, vai ser dado por capital mais IC, que é a taxa de juros vezes o nosso capital inicial. Colocando aqui o C em evidência, nós vamos ter que o nosso montante no período de tempo 1 vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais I. Se nós estivéssemos no período de juros simples, aqui no segundo período, o juros seria calculado em cima do capital inicial. Mas agora nós estamos tratando de juros compostos, e é o sistema juros sobre juros. Então, nós temos aqui agora que no período 2, nós vamos ter que o início vai ser igual aos juros simples, vai ser o total do montante no período 1. Então, aqui nós temos o M1. Mas os juros, ele não vai ser mais calculado no capital inicial, ele vai ser calculado no valor que vai ser inicial, seria no período 2, ok? Então, ele vai ser calculado, essa taxa de juros, em cima do montante que nós já temos no período 2, que é o M1. Então, nós vamos ter que o M2 vai ser o M1 mais a taxa de juros sobre o M1. Colocando o M1 em evidência, nós vamos ter que o M1 multiplicado por 1 mais I. Mas aqui de cima nós temos que o M1 é igual a capital inicial vezes 1 mais I. Substituindo aqui, então, nós vamos ter que o nosso M2 é o nosso capital inicial vezes 1 mais I vezes 1 mais I. 1 mais I se repete duas vezes. Então, a gente pode colocar 1 mais I ao quadrado. No período 3, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter o montante que foi acumulado no período 2, o M2, e os juros, a nossa taxa de juros, ela vai ser calculada sobre M2, o montante no período 2. Então, nós vamos ter que o M3 é igual ao nosso capital, seria o nosso montante no período 2, mais a taxa de juros sobre o montante do período 2. E aí, nós temos aqui, colocando o M2 em evidência e substituindo, o M2 por C vezes 1 mais E ao quadrado. Nós vamos ter essa parcela, 1 mais E ao quadrado vezes 1 mais I. Então, nós podemos juntar isso aqui e vai ficar C que multiplica 1 mais I ao cubo.
E aí a gente pode perceber que a cada período nós sempre vamos ter C que multiplica 1 mais I. Né? No período 1, nós vamos ter 1 mais I elevado a 1. No período 2, 1 mais I elevado a 2. No período 3, 1 mais I elevado ao cubo, certo? Então, nós chegamos aí uma fórmula para os juros compostos. Então, no final de T períodos, o montante ele vai ser C vezes 1 mais I elevado a T, né? Que seria o período que nós vamos estar. Então, se a gente está lá no 7º período, depois de, por exemplo, 7 meses, nós vamos ter aí que o nosso montante, o M7, ele vai ser C vezes 1 mais I elevado a 7. Então, vamos ver um exemplo. Um capital de R$50.000 foi aplicado a taxa de 2% AM. Nós vimos na última aula que AM significa ao mês, ok? Lá nós temos uma lista de abreviações, na aula da semana 3 do PET 7. Então, foi aplicada uma taxa de 2% ao mês durante 4 meses. 4 meses representa o nosso período. Após esse período, qual é o valor do montante no sistema de juros compostos? Então, vamos analisar. Nós temos que o nosso capital inicial é R$50.000. A nossa taxa de juros é 2% ao mês, mas a gente lembrando, né, sempre que essa taxa de juros ela tem que estar em decimais, ela não pode estar em porcentagem. Então, nós temos que 2% é igual a 2 sobre 100, que é igual a 0,02 ao mês. E o nosso período, 4 meses. Então, substituindo essas informações na fórmula de juros compostos, nós vamos ter nosso capital inicial, 50.000, vezes 1, mais I, que é 0,02, elevado ao nosso período, que é 4. Então, realizando os cálculos, aqui 1 mais 0,02, 1,02 elevado a 4. Elevando 1,02 à quarta potência, nós vamos ter este valor. Multiplicando por 50.000, nós vamos ter que o nosso montante é igual a 54.121,608, né? Só que a gente não tem 608 centavos, então a gente precisa arredondar para o nosso sistema. Então, arredondando aqui, nós vamos chegar, né, que é maior que 5, aqui vira 1. Então, nós vamos ter 61 centavos. Então, o nosso montante, né, no sistema de juros compostos vai ser 54.121,61 centavos. Esse representa o nosso montante. Então, não deixe de nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Instagram e no YouTube. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.